pessoal, meu nome é Marques Fartfeld, do 7º ano. Estou aqui com o Vitor Weinberg, do 9º. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, teatro. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou uma pessoa muito especial. Com vocês, Matheus Solano. Alô, olá, obrigado pelo convite. Vamos falar de teatro. Um tema muito... que hoje em dia está sendo muito necessário, eu acho. Ainda mais pela questão da pandemia, das pessoas estarem presas dentro de casa, a questão social perdeu um pouco. E eu acho que o teatro é muito importante nessa área social. O meu irmão é um grande exemplo disso. Ele teve um certo período fazendo teatro. E ele evoluiu tanto na questão de amigos, na questão social, que eu acho que hoje em dia o teatro está sendo muito necessário por causa disso. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Matheus, quando você começou a sua área de teatro, assim, quando você começou a sua carreira? Vamos lá, Mark. Bom, primeiro eu queria comentar o que o Vitor falou, que eu achei perfeito, assim. O teatro tem uma importância muito grande porque ele acontece ao vivo, né? E ele precisa das pessoas aglomeradas ali, vivendo aquela coisa naquele momento, com o ator suando na frente dele, né? E além disso, né? Além de ser um lugar onde a gente se encontra com outras pessoas e vive uma experiência junto, naquele momento presente. Além disso, tem essa questão também de que fazer teatro ajuda a gente a se dar melhor com o outro, né? A entender a hora de falar, a hora de escutar, enfim, a ser mais sociável, né? Então, eu concordo com você, Vitor, que o teatro, enfim, mais uma vez, mostra sua importância, né, na história da humanidade. Mas, Mark, eu comecei na escola. Realmente eu acho que eu comecei na Escola Parque, onde eu estudei a maior parte da minha vida, e lá tinha matéria de teatro, e a gente podia repetir se tivesse uma nota ruim em teatro. Eu falei, gente, essa brincadeira é muito séria, né? E como eu vi que eu era engraçado, que eu fazia as pessoas rirem também, eu falei, eu gostei de aparecer, vou fazer esse negócio aqui. E aí fui me apaixonando cada vez mais, né? Eu lembro que tinha uma menina que eu estava apaixonado, e ela fazia aula com o meu amigo Fernando Caruso, que fazia aula no tablado desde os 12 anos de idade. Ele sempre fez teatro, o Caruso. A gente tinha 15 anos e eu fui assistir uma aula dele para paquerar essa menina. E fiquei apaixonado pelo teatro. Nunca mais deixei de ir ao tablado. A menina não quis nada comigo, mas o teatro foi muito generoso comigo a minha vida inteira. Então, muito tempo no tablado, na escola, e depois resolvi fazer faculdade. Fiz a Unirio, Faculdade de Artes Cênicas, mas nunca deixei de ir trabalhando. Sempre que eu estava fazendo faculdade, eu também estava fazendo peça, conhecendo pessoas e coisa e tal. E aos poucos também fui conhecendo o povo de televisão, né? Produtor de elenco e tal, sei que, fiz teste, fiz vídeo e tal, e aí começou também a minha carreira na televisão, mas isso já em 2003. A minha carreira começou em 96, então foi só em 2003 que eu comecei a aparecer na televisão. O que mais te apaixonou na arte de atuar, né? Que você falou que você foi pra lá pra paquerar a garota, só que em vez de apaixonar pela garota... Você estava apaixonado pela garota, mas em vez de apaixonar pela garota na aula, você se apaixonou pela arte. O que te apaixonou na arte, né? Eu acho que tem a ver com criatividade, Vitor. Tem a ver com um lugar onde você pode ser livre, onde você pode botar a sua criatividade, e quanto mais maluca for a sua ideia, melhor, sabe? E quanto mais fora da casinha, mais você está no lugar certo, né? Tem uma diretora muito importante do teatro no mundo, que é a Ariane Muschini, diretora do Théâtre du Soleil, não confundir com o Cirque du Soleil, lá na França, que ela diz, no palco, tudo é permitido. Então, essa liberdade que o palco oferece, né, e que ele ensina também a gente, né, que a gente vai sendo tão bitolado, a gente crescer é aprender a ficar cada vez mais bitoladinho. Eu acho que o teatro ele rompe essas barreiras que às vezes são desconfortáveis no dia a dia da gente. Você dizendo como foi o teatro, como aquela mulher da França te mostrou que você está livre, qual foi o seu primeiro papel no teatro atuando em alguma coisa assim? Olha, a primeira peça que eu fiz foi a primeira peça que muita gente fez, chama A Aurora da Minha Vida. É uma peça do Naum Alves de Souza que se passa numa escola. São alunos de uma escola, primeiro no primário, depois mais velhos, vivendo, e enfim, é uma crítica também ao sistema de ensino,
e tem vários estereótipos ali. Eu fazia o Quieto, que era um menino que era filho de militar, ele é quietinho e tal, e tinha uma doença também, enfim. É uma peça muito bonita. O meu primeiro papel foi o Quieto. E eu lembro que durante o ensaio teve uma hora que eu gaguejei e tal, e aí o diretor falou, acho que ele é gago. O primeiro personagem que eu fiz era um gago. Qual foi seu trabalho mais desafiador e por quê? Olha, não tem um, assim, mais desafio. Cada um traz desafios muito diferentes. Então é injusto dizer que esse foi mais desafiador do que aquele, né? Teve papéis que eram completamente diferentes de mim. E eu fui tentar entender dentro de mim como é que eu me portaria naquele lugar e por que o personagem se portou daquele jeito tão diferente. O personagem que você está fazendo na novela é... Olha só, agora eu estou fazendo uma menina, né? A menina entra no meu corpo e agora é uma menina. Então, como é que é isso? Isso é um grande desafio, né? Mas não sei se esse foi o maior desafio, porque a gente fez uma novela inteira sem o público assistir. Isso é muito desafiador também, porque o público é que vai dizendo, ditando o que a novela vai sendo. Né? Então a novela toda já foi gravada? Já foi toda gravada. A gente só torce para as pessoas gostarem. Achei que era só das 9 que era assim. Foram essas duas. Nesse momento, por causa da pandemia, com os protocolos, foi o que deu para fazer. Mas é uma coisa histórica mesmo, que nunca mais vai acontecer, eu espero. Minha mãe tá gostando bastante da novela. Ela gosta muito dessa novela. Que bom, manda um beijo para ela e fala que eu não considero nem novela por causa disso, porque novela é uma obra aberta, né? Tem esse diálogo com quem está assistindo, né? Para o autor falar, esse personagem não está dando muito certo, eu vou escrever um pouquinho menos para ele, ou eu vou mudar ele de núcleo, eu vou aqui. Não tem como a gente ajeitar nada, já está tudo gravado. As séries do horário nobre da Globo. Mas uma série de 161 capítulos, então é muito grande para poder gravar. Não é o ideal, né? Uhum. E você falando de pandemia, assim, eu via uns vídeos assim no YouTube, Instagram, que nas peças, assim, quando estava na hora da pandemia, não era a mesma coisa. Porque usavam máscara, a voz ser um pouco mais abafada. Não era a mesma coisa de ser um teatro e ninguém tá usando máscara, todo mundo tá rindo, se divertindo, todo mundo tá conversando. Mark, você tem razão. A pandemia foi, assim, uma bomba atômica, assim, para as artes cênicas, né? Porque, como a gente começou falando, são artes de aglomeração, de pessoas, tá um monte de gente junta dentro de um lugar fechado. Então, o último lugar que você quer é estar numa pandemia, né? Então, foi muito ruim para os profissionais de teatro. Quando a gente fala dos profissionais de teatro, eu não estou falando de mim, que tenho lá meu papel na televisão, eu estou falando de uma série de pessoas, bilheteiro, camareiro, operador de luz, de áudio, diretores, produtores, o baleiro que fica do lado de fora vendendo bala, os restaurantes em volta, é uma cadeia imensa que foi prejudicada. Então, o teatro foi voltando primeiro pelo celular, né? Uma coisa que a gente não pode chamar de teatro, apesar de acontecer ao vivo e coisa e tal, mas que acontece na tela, né? As tais das lives e muitas peças, o Sesc também fez muitas peças, coisas muito bacanas, muito interessantes. Eu também, durante a pandemia, cheguei a fazer uma leitura de texto e coisa e tal, mas a gente não pode chamar isso de teatro. Até o teatro voltar e ter, mesmo com máscara, levou muito tempo, né? E agora, finalmente, a gente está podendo tirar a máscara de novo. Mas foi um golpe muito, muito grande a pandemia para o teatro, aliada com essa política do governo. Você estava em temporada agora, né? Eu acabei a temporada ontem. Foi tão legal a temporada lá em São Paulo com o Mistério de Irmã Vap. Queria ter ido lá para São Paulo para ver. Em maio, a gente deve estar aqui no Rio. Maio, junho, no Casa Grande. Venham, todos podem assistir. Bar não vai ter acabado, vocês vão pegar o... Quem vai ter acabado? Bar não vai ter acabado, vocês vão pegar o... Pronto, exatamente. E qual você acha que é a parte que o teatro e a TV mais se conectam? Acho que é através dos atores mesmo, né? Mas... não sei, é uma boa pergunta. Eu nunca tinha... Sempre me pergunto a diferença entre um e outro, né? Você está perguntando o que une uma coisa com a outra, né? Eu acho que são os atores, é contar uma história. Eu acho que é o que une todas as artes. Aliás, não só as cênicas, mas quando você vê uma pintura também, você cria uma história na sua cabeça, né? Nós somos seres que somos... gostamos de história, de ouvir história, né?
histórias com conflito e coisa e tal. Então, seja no teatro, no cinema, na televisão, é uma boa história que a gente quer ouvir. E você acha que é importante o estilo teatral na escola? Claro que eu acho importante. O teatro é fundamental. Eu acho que o Vitor começou falando de uma das vantagens, né, da gente fazer teatro, né, que é essa história de você virar uma pessoa mais social, de você se dar mais tranquilamente com o outro, em público, né, você conseguir estar mais relaxado, conseguir falar como vocês estão tão bem falando aqui, né? Nem todo mundo consegue, isso é muito difícil ficar na frente de um microfone, sabe que tem gente ali que tem 4 câmeras olhando pra gente e tal, e tem gente ouvindo, e isso tudo deixa a gente nervoso, não é qualquer um que consegue, né? Então, tem essa vocação. Mas eu acho muito, muito importante por inúmeras questões, assim, fazer teatro, não só para quem quer ser ator, né? Você já tem uma extensa carreira, né? Vários anos, desde que você falou de 1997. 96, sei. Enfim, desde 1996 até 2022. Então, eu queria saber quais foram os momentos que marcaram a sua vida de ator. Nossa, muitos, e por inúmeros motivos, né? Tudo deixa marca, né? As pessoas às vezes perguntam, qual é a sua referência como ator? Vocês agora viraram minha referência, porque vocês passaram pela minha vida. Então isso vira isso tem um lugarzinho aqui dentro que eu posso usar num personagem e tal, não sei o quê. Às vezes sem nem saber que eu estou fazendo isso, entendeu? Mas tudo é minha referência, tudo que passa por mim, que entra aqui pelos olhos, pelos ouvidos, pelos meus sentidos, vira uma referência. Assim como tudo que eu passo é importante, me marca de alguma forma. Então, eu posso citar alguns momentos, assim, minha primeira peça profissional em 2003 foi muito importante. Enfim, tudo marca, né? De alguma forma, tudo marca. Mas, enfim, teve a primeira peça, como eu disse, A Aurora da Minha Vida. A segunda também foi muito marcante, porque a gente ficou 1 ano montando ela, a gente costurou o figurino, a gente pintou o cenário, a gente fez de tudo um pouco, né? As peças que eu fiz no tablado também, depois eu pintava o palco, eu fiz de tudo no tablado, eu fui contra a regra, eu puxei bambolina, eu mexi na luz, no som, para ir entrar no palco. Então, o tablado também foi muito marcante, a minha faculdade foi muito marcante, a Unirio, onde eu fiquei muito tempo, aprendi muito lá, minha primeira peça profissional em 2001, a minha ida ao Teatro de Soleil, onde eu fiz um estágio em 2002, meus papéis na televisão, tantos que foram tão marcantes e tão importantes, os Gêmeos, o Félix, o Zé Bonitinho e o Rubião, tantos outros, assim, cada um trouxe, para mim, me marcou de alguma forma. Como foi interpretar 2 pessoas em uma só série? Como eu estou fazendo agora, na novela, uma loucura. Eu já tinha feito Gêmeos, né? Que eu fazia ao mesmo tempo, né? Eu fazia um e fazia o outro. E agora eu estou fazendo uma personagem que entra no meu corpo e coisa e tal. Bom, como eu disse, foi muito desafiador fazer essa novela, Mark, porque eu não consigo considerar nenhuma novela, né? Ela foi toda gravada sem o público assistir, 161 capítulos, é muita coisa, mas foi o que deu para fazer na pandemia. Então, foi muito desafiador a gente fazer a personagem e não saber se o público estava gostando. E depois ainda trocar a personagem para eu não saber nem se gostavam do outro, quanto mais agora que vai trocar, será que a novela vai dar certo, será que não vai? Está dando super certo. Eu acho que a novela cumpre o que ela quer, que é divertir as pessoas nesse momento, no mínimo, chato que a gente vem vivendo, né? Então é muito divertido, é o que eu mais gosto de ficar fazendo. As peças que eu faço, normalmente, as últimas peças, muitas que eu fiz, eu faço mais de um personagem, né? Selfie, 2 para Viagem, eu fazia 7 personagens, e agora no Irmã Vap faço 2 que trocam de roupa de um para outro o tempo todo, muito rápido. Então eu curto esse negócio de fazer mais de um personagem no trabalho. Já que você falou dele, qual você acha que foi a importância de interpretar um homossexual na televisão? E você sofreu algum preconceito por causa do personagem? Olha, foi uma unanimidade o Félix, né? Assim, todo mundo gostava. Eu acho que foi isso que empurrou para o tal do beijo gay que aconteceu no final, né? Não era uma coisa que estava prevista e que a Globo queria que acontecesse. Isso foi uma pressão popular. Foi um caso de amor
das pessoas que estavam assistindo com o personagem, depois com o casal, Félix e Nico, que foi dar no que deu, né, um passo importante, eu acho, na dramaturgia e na sociedade, né, de aceitação de um personagem gay, coisa e tal. Agora, hoje seria muito complicado, porque hoje a gente está falando muito em representatividade. Então, hoje, uma pessoa vai fazer, por exemplo, um homem e uma mulher trans, não podem mais ser vividos por um homem ou uma mulher que não sejam trans, né? Quer dizer, existe uma questão da representatividade. Mas pode ou não pode? Afinal de contas, eu sou ator, eu estou aqui para representar alguma coisa que seja diferente de mim. Então, essa história da representatividade tem entrado e feito a gente se questionar muitas coisas. Eu não sei como seria fazer o Félix hoje, ainda mais com todos aqueles trejeitos, com toda aquelas tintas fortes, né? Caricatas às vezes, do jeito que a gente coloca homossexual, né? Então, é engraçado porque tem 7 anos esse personagem, não mais, quase 9 anos esse personagem, mas ele já envelheceu muito, digamos assim. Acho que muito do que era falado e tal não se pode falar hoje em dia, né? Você consegue ter uma vida pessoal fora, assim, da sua vida de ator? Olha, é interessante você me perguntar isso, Mark, porque no início foi muito difícil ser famoso. Não era uma coisa, as pessoas falavam, como assim? Você deve adorar esse negócio e tal, mas é o tempo todo mundo querendo tirar uma foto, todo mundo... E mais do que isso, assim, para o ator, o anonimato é muito importante, porque a gente, antes de fazer um personagem, a gente assiste a vida. A gente tem que estar na rua assistindo as pessoas, aquele cara que vende pamonha, que grita, o outro que é amolador de facas, a senhora que tá com muito mau humor hoje, o outro enfim, os personagens da vida, né? E quando você fica famoso, você perde isso, porque você está andando na rua, você olha para uma pessoa, a pessoa olha para você e ela já abre aquele sorriso, já vira uma outra coisa. A pessoa já não é mais a pessoa e você também já não é mais você, porque você é aquilo que a pessoa acha que você é, porque ela te viu na televisão com aquele personagem. Então, vira uma coisa muito irreal, né? E isso para mim foi muito duro no início, não era fácil para mim saber que eu não podia ir na praia com os meus filhos, que eu ia ser fotografado. Eu falava, gente, não era para isso que eu fiz teatro. Não é para isso que eu sou ator, que eu gosto de fazer personagens e tal. Tem muita gente que sim, tem muita gente que, poxa, eu quero ser famoso. O que eu tenho que fazer para isso? E tem que estudar personagem, tem que ser psiquiatra. O meu é o contrário. Caramba, o meu tesão é trabalhar como ator, como artista, né? E isso me trouxe uma visibilidade tanta que me trouxe essa fama. Mas hoje eu lido muito bem e consigo separar as coisas e viver a minha vida sem que o fato de ser famoso atrapalhe em nada. Muito pelo contrário, né? Só me ajuda. Esse negócio que você falou de famoso e tal... Do anonimato, falta do anonimato. Não, esse anonimato... Você já trabalhou com alguma coisa sem ser o teatro que te dava um certo anonimato? Entendi. Alguma outra profissão que não fosse... Não. Eu decidi fazer teatro muito cedo, tinha 14, 15 anos. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Mas até eu convencer papai e mamãe que eu ia fazer isso na faculdade, aí levou um tempo. Então eu falei, não, então eu vou fazer isso além da faculdade. O que eu vou fazer de faculdade? Eu pensei em fazer turismo, por exemplo. Isso é uma coisa legal, de viajar, setor hoteleiro, ajudar as pessoas a escolher lugares, conhecer lugares do mundo, uma coisa bacana, né? Que envolve criatividade também. Mas desde muito cedo o que eu queria fazer era teatro mesmo. Então, estendendo a pergunta, se você não fosse ator, você seria o quê? Eu acho que eu seria algum outro artista. Muito apego à minha criatividade. E eu acho que a criatividade eu não sei, assim... eu acho que todo mundo tem um dom, né? Até ouvi outro dia com meus filhos aquele filme Encantados, sabe? Vocês já assistiram? Encanto, né? Que fala disso, né? Que cada um tem um dom. Né? Eu acredito nisso. Eu acredito que boa parte dos problemas do mundo é que a gente tem muita gente trabalhando no que não foi feito para trabalhar, né?
a grande maioria das pessoas trabalha porque precisa ganhar dinheiro. E aí vai pegar o emprego que der, que acontecer. Mas todo mundo é um deus em alguma coisa. Acho que todo mundo realmente é milagrosamente bom em alguma coisa, né? E eu acho que a minha parada é a criatividade. Então, se eu não fosse ator, não sei se eu ia ser pintor, se eu ia ser, não sei, alguma outra coisa no universo das artes. Entendi. E como você disse que você não pode mais ir pra praia com seus filhos, ou do filme, como é ser um pai, assim? A experiência? É maravilhoso, é maravilhoso. Mas no início, né, eu tinha essa preocupação, né, meu Deus, eu preciso proteger meus filhos. Eles não podem aparecer na capa da revista porque são menores de idade e a revista está ganhando dinheiro com menores de idade, né, que eu não permiti que fotografassem, que podem estar com a camisa do colégio e aí uma pessoa mal intencionada vai saber onde ele estuda. Então, uma série de coisas que eu considerava perigosas, né? Até porque quando eu fiquei famoso era diferente do que hoje, né? Hoje em dia todo mundo pode ser famoso. Se você inventa uma piada que viraliza, você vira famoso. Mas antigamente não, o famoso era aquele que, né, aparecia na televisão, enfim, não tinha essa coisa da internet também. Então eu protegi muito os meus filhos dessa coisa de ser famoso no início. Mas acredito que são poucas as coisas que me diferenciam de qualquer outro pai. Então, para encerrar, teremos a última pergunta. Quais dicas você daria para quem quer seguir na carreira da atuação? Estudar, desenvolver a criatividade, né? Entender o que é que você gosta e, enfim. Eu acho muito importante ter vocação para a coisa, né? Tem muita gente que eu quero ser famoso, mas não gosta de botar figurino, não gosta de decorar texto, aí não gosta de estar na frente das pessoas, eu não gosto de... Então, meu amor, vai ficar muito mais difícil, né? Acho importante você ter vocação. Vocação é você ter uma predisposição para aquilo. Quando eu entro num teatro, eu vou usar o palco e o camarim, mas quando eu entro num teatro que eu nunca fui, eu tenho que subir no teatro. Eu vejo lá em cima, eu sento nas cadeiras, eu vejo como é que é a peça daqui, como é que é dali, eu vou lá em cima no rudimento, eu desço, eu vou no porão, eu vou ver todos os camarins, eu tenho paixão pelo teatro como um todo, eu sou um homem de teatro, não sou só ator, né? Então isso me facilita muito quando eu vou estudar, quando eu vou correr, até porque eu já gosto muito da coisa, né? Então acho que primeiro é importante você gostar mesmo da coisa. Depois estudar, ler muito, assistir muito, né? Porque a gente aprende, às vezes, muito mais assistindo do que fazendo, né? Porque a gente está vendo, né? Quando a gente faz, a gente não vê a si próprio, né? Por isso precisa do diretor. Então, vamos às perguntas do público. Como você vê a relação dos brasileiros com o teatro? Falta incentivo? Se falta incentivo, muito. Perfeito. Adorei o falta incentivo. Claro que falta incentivo. Se você for ver num país, qualquer país da Europa, é impressionante o quanto que eles gastam com cultura, o quanto que eles valorizam a cultura. A cultura é muito mais do que teatro, do que cinema, do que televisão, do que as artes. Cultura é o que faz a gente ser brasileiro, ou o que faz a gente ser judeu, ou o que faz a gente ser, enfim, é a identidade humana da gente, né? Então é muito importante, falta sim muito incentivo para a cultura num país como o Brasil, e a relação das pessoas com o teatro, infelizmente, só acontece nos grandes centros, né? Muita gente que vem e me encontra quando eu falo de teatro na internet, fala, poxa, não tem teatro na minha cidade, não tem teatro na minha cidade. Então, e como dizia o Darcy Ribeiro, né, essa falta de educação, essa falta de cultura nos lugares não é uma distração, né? Tem método, né? É um método. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Como foi interpretar os gêmeos Jorge e Miguel em Viver a Vida? Gostei da pergunta. Foi demais, foi muito desafiador. Foi a primeira novela que eu fiz como protagonista e coisa e tal. E não fiz fiz 2 personagens, né? Foi muito, muito desafiador, até porque a Globo, ela sempre quer botar o que tem de ponta, o que tem de mais moderno. Então, às vezes, a Globo nem sabe mexer naquele negócio novo ali, então, mas ela quer aquilo, que é o mais novo. Então, para contracenar comigo mesmo, a gente usou as coisas mais modernas que tinham na época,
para isso. Então foram vários métodos. Tinha hora que eu estava me enforcando e era só a minha cabeça que estava separada. Tinha hora que era uma câmera que repetia exatamente o mesmo movimento para eu poder aparecer aqui e terminar aqui com outro personagem. Tinha hora que era só o wipe, que dividia a câmera no meio, eu fazia primeiro a parte aqui, depois a parte aqui com outro personagem. Então foram várias as formas que a gente veio. Muitas vezes eu estava aprendendo junto com os técnicos que também não sabiam mexer naquilo. Mas foi muito desafiador e divertido fazer os gêmeos. Terceira e última pergunta. Lá vou eu, hein? Agora sou eu que vou perguntar para mim mesmo. Matheus, oi. Que conselho você gostaria de ter recebido no começo da sua carreira? Excelente pergunta, não foi? Foi. Muito boa pergunta, obrigado. De nada. Vamos pensar. Conselho que eu gostaria de ter recebido no início da minha carreira. Todos esses que eu estou falando para vocês. Tudo que eu estou falando para vocês eu gostaria de ter ouvido antes. Um conselho que eu gostaria de ter recebido no início da carreira. Talvez que você seria... Nossa, muito forte esse. Talvez que você seria... que você seria famoso e que as pessoas talvez não conseguissem... As pessoas talvez fossem muito fanáticas por você. Cuidado, um dia você vai ser famoso. Prepare-se, né? Interessante isso, interessante, né? Se prepara se um dia você ficar famoso demais e tal. Mas como não era esse o meu objetivo, ficar famoso demais e coisa e tal, né? Eu queria teatro. Tinha uma época que eu falava muito mal da televisão. Televisão, não fazer televisão, não. Eu gosto de fazer teatro. E depois mordia minha língua, né? Até porque... eu acho que eu poderia falar isso, né? Para de falar mal da televisão. Porque um dia você pode morder a sua língua e tudo que você quer no teatro é fazer as pessoas pensarem, as pessoas refletirem, pensarem sobre seus preconceitos. Quem sabe você não atinge muito mais gente falando sobre tudo isso na televisão. Foi o que acabou acontecendo com o personagem do Félix. Agradecemos muito a sua presença, Matheus. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Muito importante falar sobre esse assunto que está sendo mais que necessário no momento atual. Obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora. Guerreiros, obrigado por chegar até o final. Obrigado, Mark, pela companhia. Fiquem atentos nos próximos episódios do LS no Ar. Tchau!